Boa tarde, Carla Farrapa, falando do Além do Salto. E hoje a gente vai falar com um pirata. E ele vai contar para nós quando que ele deixou de ser louco para se tornar visionário. A história dele é muito, muito interessante e está tomando rumos muito, muito interessantes para Curitiba, para o Brasil, para o mundo, né? Então vocês vão ouvir a história da parte dele, do início. É interessante você ver um projeto que está crescendo e ele não é um projeto de criatividade, né? Ele é um projeto que realmente existe. Sim, né? É uma que coisa... As coisas existiram. É um fato real, isso é legal de ver. Até eu fico brincando muito com os meus amigos, né? Porque hoje eu abri uma editora, eu tenho 3 livros, um infantil ilustrado, infanto juvenil, adulto, e pretendo ainda fazer outros livros. Mas se fosse uma história, digamos que eu tirei da cabeça, uma história incrível do pirata, já seria legal. Era uma coisa sensacional, tipo assim, pô, que legal a criatividade do Marcos, mas não, a história é verdadeira. E eu tive assim 2 pontos, digamos, feedbacks que eu achei interessante. Um era o pessoal ali a produtora do Fantástico, ela viu essa reportagem, até eles estão articulando para ir para a ilha, fazer uma grande reportagem. E ela chegou para mim, quando ela leu esses livros e viu a história, ela falou: Marcos, você está ciente que você está com Game of Thrones na mão, pirata? Só que é real. E ela ficou encantada. E agora que eu estive em Brasília e eu dei uma palestra lá para o pessoal da Embratur, para o técnico de mercados internacionais da Embratur, ele falou assim: Marcos, isso é um Harry Potter pirata, só que real. É mais ainda assim incrível, porque se fosse fantástico, fantasia, seria bonito. Mas é real, é tudo os documentos. Eles falaram tanto que eles estão encantados. Me convidaram agora no final de novembro, na segunda quinzena, eu volto para Brasília e dou uma palestra lá para o presidente da Embratur, para os técnicos do Ministério do Turismo, que eles se encantaram pela envergadura da história e da pesquisa, e principalmente por essa pesquisa ocorrer no Brasil. E ser, digamos, um soft power, um poder cultural brasileiro nessa parte, porque hoje o mundo corre com muita intensidade para as salas de cinema para ver a realidade fantástica, seja os filmes de super-herói, de caça ao tesouro. E você tem uma coisa dessas, verdadeira, documentada, com veracidade, né? Com comprovantes mesmo. Então isso é muito legal, porque isso mexe com a fantasia, mexe com o público, mexe com as pessoas de forma muito grande. Sim, a gente vive a história, né? A gente já vive a história quando a história é uma fantasia, né? Você viver a história quando a história é de verdade é outra coisa. Eu, de vez em quando, eu pego pensando, que nem agora, eu tô na fase final da tradução do livro, né, fazendo a revisão, e eu me pego assim de vez em quando e falo: nossa, parece até que eu tô num filme, porque eu tô realmente em busca de um tesouro pirata. Até foi interessante, semana passada teve a noite britânica aqui, que quem está prefaciando meu livro é o cônsul britânico no Paraná, o honorário, o Adam Peterson, um grande amigo, né? E daí a gente teve a noite britânica e vários imigrantes britânicos chegando, e tinha acabado de desembarcar semana passada um imigrante inglês, até um jovem. E quando conversando o que você faz, né, eu comentei com ele, dei meu cartãozinho para ele, falei: não, eu estou em busca de um tesouro pirata. E o inglês não acreditou, ele falou: pare, você está tirando sarro da minha cara, né, seu mentiroso. E eu: não, é verdade, o cara tá fazendo uma piada pra mim, né? É verdade mesmo? Ele não deu mesmo. Realmente, era difícil você convencer uma pessoa. Só que nesse momento acabou de chegar um professor, que é um professor da USP, o professor Alan Cannell, que até trabalha com essa parte de tráfego no escritório do Jaime Lerner, e ele é grande amigo do nosso arqueólogo-chefe, que é o professor Fábio Parente, que agora tá na Jordânia escavando lá no Vale do Rio Zarca. E daí o Alan Cannell chegou: Marcos, tudo bem? Eu falei: Alan, tá o tesouro. Daí ele começou a falar: não, é verdade pro inglês, não, eu sou. E eles conheciam o Alan, porque ele é reconhecido, esse professor da USP. E quando ele começou a confirmar a veracidade, o inglês não acreditou. Ele falou: mas que isso é verdade? Como? Daí ele falou bem assim: Marcos, você não faz noção como essa história vai explodir na Inglaterra, porque nós adoramos coisas de história de piratas, e você está trazendo uma história fantástica. Então eu pude testemunhar o impacto de um inglês que considerava no primeiro momento uma fantasia, uma mentira, e quando o outro inglês, o outro professor teve a confirmação que é veracidade, que é verdade a história, mudou a expressão dele, e a eloquência dele, a alegria dele, falando: meu Deus, isso vai explodir no Reino Unido. E eu já tive esse feedback do cônsul. Então a gente imagina agora que ano que vem a história se tornando internacional realmente vai dar uma chacoalhada no mundo. E isso é legal, cara, por causa que você faz assim, como você falou, você mostra para as pessoas que vale a pena perseguir os sonhos. A gente tem mania de desistir, né? É mais fácil desistir, seja lá do que for, né? Desistir de emagrecer, desistir de crescer, desistir de estudar. Qualquer projeto. O primeiro percalço, desistir é mais fácil, né? Então, quando a gente
busca uma coisa que todo mundo olha pra você e fala, você é louco. Esqueça Né? disso, né? Desista Olha disso. o trabalho, olha a energia, olha o desgaste, não vai dar em nada. Eu sou muito teimosa. Aham. Então, quando alguém diz pra mim não vai dar certo, vai. Então, parece que é um combustível, assim, porque o que mais tem são as pessoas para falar, não, esqueça isso, tudo, por mais, ainda mais quando você chega com uma ideia um pouco disruptiva, uma ideia fora da caixa. As pessoas vêm ao redor e falam, não, pare com isso, não, fique incomodado. Só que é interessante, porque são justamente essas ideias que são as ideias que chacoalham o mundo, que movem, que inspiram outras pessoas, que entrando. Então isso é muito legal, assim, eu dou muita palestra em colégio, e eu faço questão de falar com os pequenos essa coisa de perseguir o sonho deles, da batalha, da persistência, do jogo do longo prazo, porque hoje a geração é muito imediatista. Tudo a gente quer agora, para um ano, não, a gente monta um negócio e vamos ficar milionários daqui 1 ano, 2 anos, e não é assim. Tudo demora um tempo. E eu, digamos assim, sou uma testemunha desses 20 anos, agora eu estou, digamos, nessa mudança. Seja que, claro, que a consequência está entrando um dinheiro, começamos a ganhar um recurso financeiro e vai abrir-se um horizonte muito grande. Mas é muito legal poder mostrar para as pessoas que tem um caso real de uma pessoa que perseguiu o seu sonho, que inicialmente foi chamada de maluca, né? Quantas vezes, até uma hora se acostuma. Portas fechadas, realmente, é fora. E agora não, agora essa coisa como você abriu o início do programa. De louco, eu virei visionário. Só que eu demorei 20 anos para se tornar um visionário. Isso que é o interessante, que o teu salto, ele não foi assim. Aham. Não é que você acordou e um belo dia, né? E aconteceu tudo. Não, você foi acontecendo. Sim, né? Você foi recebendo informações, você não desistiu, você traduziu, você buscou, você levou porta na cara, você levou gente dando risada da tua perspectiva do que você achava que era real. E você não desistiu e continuou. Isso é o teu salto para mim. O teu salto é não desistir. É você, quando você acreditou, nada que te disseram fez você desacreditar. Sim. Então, esse para mim é o teu salto. Esse para mim é a tua verdadeira essência. Porque senão você não estava aqui contando essa história maravilhosa. Sim, não estaria compartilhando, você não estava compartilhando com as crianças. Uhum. Você não estaria abrindo um mundo tão novo que pode, gente, levar a Curitiba para o mundo que não seja Lava Jato. Sim, claro que... realmente é uma coisa assim que até achei bonita essa tua percepção, cara, de mostrar esse salto realmente, essa coisa da persistência. E isso foi ser legal, porque imagine quantos projetos assim incríveis não são deixados de lado, são deixados na gaveta porque a pessoa falou não, na primeira é negativa, ou então, mesmo que ela persistiu por alguns anos, ela levou muita coisa, ou outras pessoas falando para você esqueça. Então isso é legal, por causa que eu fico vendo assim que esse caso pode ser uma inspiração para que outros projetos, outras ideias saiam, afloresçam, frutifiquem. Porque não a gente tem, né? Eu tive sempre, desde sempre minha vida, eu falo assim, eu não já tenho. Se eu tenho não, 50% de chance de ter sim, eu tenho. Claro. Mas o não eu já tenho, então eu não estou perdendo nada. Porque se eu já tenho não, eu não perco. Eu ganho se eu tiver o sim. Sim. E tudo que é projeto maluco, né? O Além do Salto, Uvas e Personalidades, as coisas que eu fiz na minha vida, o que você fez na tua, vem de dentro às vezes, né? Sim. Assim, os mais contra... Vocês são as pessoas próximas. As pessoas próximas que são aquelas que são as primeiras, digamos, a te desencorajar. Que vão dizer, não, isso não vai dar nada. Pare, vai gastar dinheiro, vai gastar tempo. Vai trabalhar. Volte para a realidade, negócio. Eu escutava assim, tem que trabalhar, tem que ser concursado. Para estabilidade, né? Só que daí o problema que acontece assim, eu fico vendo, imagine, uma história dessas, ou então quantos projetos a pessoa vende, a pessoa cresce, claro, e todo mundo na nossa vida tem a parte da, né, você criança, daí tem a adolescência, daí tem a fase adulta, daí começa a entrar, digamos, na fase mais velha, na terceira idade, e chega lá e a pessoa começa a ficar amarga. O que eu fiz porque da minha vida? Porque ela fala, vida? Eu tinha um projeto muito legal, e eu não fui atrás, eu não vi. Então daí a pessoa começa a ficar amargurada, assim, e fica ressentida. E uma coisa interessante, assim, que nem eu falo, esses dias eu estava dando uma palestra com umas crianças, e as crianças tal, e ela, mas professor, eu falei, e crianças não têm idade, que nem um exemplo. Tem um senhor lá no Instituto Histórico, que é um confrade nosso, que é o mais antigo, que é o professor Hernani Straub, ele tem 95 anos. Nossa. E só agora, só nesse ano, ele está lançando agora o 4º livro dele. Ele não para de produzir. Claro que o corpo dele
tá realmente, porque 95 anos, mas o cérebro dele continua sendo de criança. Então quando você não deixa de sonhar, você continua sendo criança. Isso eu falo muito para os pequenos, assim, quando a pessoa para de sonhar, ela começa a perder o brilho no olhar, ela começa a achar as coisas sem cor, chatas, começa a ficar rabugenta, e daí ela começa a criticar os projetos alheios. Porque queira ou não queira, uma coisa interessante, as pessoas que realizam, elas meio que são um tapa na cara das pessoas acomodadas. E elas nunca vão admitir isso, né? É sempre você está fazendo uma loucura e eu estou certo. Não, e tá vou criticar, bem, criticar e criticar. Até o momento realmente que ocorre uma disrupção, alguma coisa que o negócio sai, mas é interessante, que é o ponto que a gente fala, que daí deixa de ser maluco e vira um visionário. Daí você volta a ter família, crédito, melhores amigos. Não, os amigos vêm tudo. Então, é até interessante uma coisa que eu estava vendo assim e experienciando na pele, né? Que é aquele popular ditado, santo de casa não faz milagre. Esse eu E sempre claro, eu tô aqui em Curitiba faz tempo, e ralando com todo mundo, e tudo, o pirata, mas a galera me considera Marcos ali, os governantes meio que olham assim. E agora eu tive a oportunidade de viajar para fora, digamos lá em Brasília, e chegar com todo esse material e dando palestras, e o pessoal de fora se encantou, como eu estou indo agora visitar agora o Espírito Santo, através do secretário de Cultura, o Fabrício Noronha, me convidou para palestrar lá, ele, Marcos, a galera tá todo mundo aqui ouriçado, porque eu chego de fora. Interessante, e parece que lá fora o reconhecimento é muito maior. Daí você volta aqui dentro. E lá parece que vai acontecer lá fora, quando voltar aqui. Você reconhece aqui. Isso eu acho que faz parte de qualquer lugar. Qualquer lugar, por isso que tá essa coisa, até digamos assim, o Jesus Cristo teve que sair da Galileia para começar a pregar em outro lugar, porque senão ficava aquela coisa, aqui é conhecido, de volta lá, Jesus falando outras coisas. Então eu sinto muito essa coisa aqui em Curitiba, porque eu tento e falo, e faço, e o pessoal, claro, que não posso dizer que me deram apoio depois de muita batalha, mas não dão reconhecimento. Por isso até essa nossa estratégia de ano que vem nós vamos lançar no exterior, porque até essa coisa dos ingleses, e principalmente por grande parte da minha pesquisa ser feita em arquivos ingleses, e eles valorizam muito essa parte histórica. Até você vê uma crítica desse inglês que está em Curitiba faz 15 dias, e ele falando para mim, Marcos, como a TV do Brasil é burra. E eu falei, sério? Ele falou, pô, os programas aqui são tudo burro. Ele lá na Inglaterra, essa história, coisa. Eu falei, cara, vergonha. Eu falei, não tem TV a cabo dele? Não, eu fico vendo no canal dele, tá perdido. Ele falou, cara, que TV idiota. E eu falei, eu fiquei vendo que interessante a visão de fora. E ele falando, nós valorizamos muito a história, Marcos, valorizamos muito essa parte, né, esse detalhe cultural. Por isso que ele chegou e comentou e falou, Marcos, isso vai fazer muito sucesso aqui na Inglaterra. Se prepare que aqui você vai fazer um sucesso muito grande, ainda mais por ter vasculhado em arquivos nossos. Sim. Ter descoberto coisas nossas, eles valorizam muito. E isso é um aprendizado para nós, né? Sim. Para o Brasil. Né? A gente é muito criança ainda. A gente está vendo desenho demais. Né? E está na hora de começar a ver National Geographic. Ler o UFO. Ver história. Ver história. Está na hora de crescer, de se tornar adolescente, pelo menos, né? Então, eu acho que a gente está chegando nesse momento. Eu acho que eu sou apologista de que nós estamos na adolescência e já não estamos mais tão ligadas a coisas pequenas, queremos mais. E tipo assim, infantilidade, nós estamos deixando a fase infantil da nossa intelectualidade. E estamos entrando nessa parte de questionar, que adolescente questiona. Sim, né? Não não aceita, né? As coisas, vai, briga, né? Discute. E tá na hora. Do Brasil, não estou dizendo das pessoas, estou dizendo do Brasil entrar nessa fase. Na fase de bater de frente com o pai e com a mãe. Sim, de valorizar, imagina assim, eu fico vendo, claro, quantas histórias incríveis nós não temos no nosso quintal. No Brasil. No Brasil inteiro aqui, né, parado, só que não são valorizadas. Parece que a gente tem até essa coisa mesmo do pirata, vergonha mesmo de valorizar, né? Aquela síndrome do vira-lata que não valoriza a prata da casa. Uma coisa assim, eu lembro que até você vê esse pessoal agora lá de Brasília, ele meio que deram um sermão nos governantes, falaram, como é que vocês não estão valorizando uma história dessa envergadura? Sim. Cadê um museu do pirata? Cadê uma estátua desse cara? Eu até falei, não, nós temos um parquinho que nós inauguramos que foi sensacional, mas deixa de ser um parque infantil ainda, ele transita nessa parte infantil. Ele ainda, eu fui lá, ele é muito tem uma pegada criança.
pensa. E daí, lá de Brasília, deram um sermão no pessoal aqui, no pessoal dos institutos, né? De turismo, Nossa, eu já vejo aquela parte interativa que nem teve agora do Tutankhamon. O Tutankhamon ali, né? Coisa mais me arrepia só de pensar. Uma coisa Imagina dessas. uma coisa assim. Nossa, do tesouro da ilha. Nossa. A gente imagina, mas é interessante que a gente vê que isso é um caminho, né? Tipo assim, Temos que andar. Aos pouquinhos. E agora nós estamos pegando, e principalmente agora, com, digamos, essa que nós estamos aguardando de forma grande, que a gente imagina que seja ali até o final do ano, venha a aprovação da expedição. Porque daí, aprovando a expedição, as pessoas olham, mas como que tem uma expedição científica em busca de um tesouro pirata? Mas baseado no quê? Daí sim as pessoas vão conhecer toda a documentação. Livros, a história, vão saber tudo ao redor. Daí sim vão ver que é verdade, que é real mesmo, que existe, digamos, esse cenário, né, de possibilidade de encontrar algo material na ilha. Eu sempre falo que Curitiba, ela, por ser muito fechada, ela esconde muitos mistérios. Sim, Tem muita coisa pra gente descobrir aqui dentro. Não, é muito rica. Totalmente, assim. Em histórias, em esses túneis, essas coisas, né, que estão ocultas da nossa cidade. Que estão. Então, elas vão começar. O Zulmiro, quem sabe, eu fico vendo ele como a ponta de um iceberg, a ponta de lança. Que levanta toda essa parte misteriosa da nossa cidade, que é a nossa cultura, que é a nossa própria história, que a gente não valoriza. E isso é legal. Então, assim, uma coisa interessante que eu falei agora lá na palestra que eu dei na Embratur para o pessoal do Ministério do Turismo, é que o Brasil, assim, a gente tem um soft power, que é o nosso poder cultural, muito restrito a hoje à Amazônia, ao carnaval, ao futebol, ao samba, aquela coisa clássica. O Brasil realmente nunca produziu, por ver que a gente nunca teve nenhum prêmio Nobel, a gente nunca teve coisas tão relevantes na parte cultural. E agora com essa história do Pirata Zulmiro, com essa história da expedição, o Brasil, ele ganha a liderança nessa parte de caça ao tesouro, de aventura, e isso é muito legal. Mas pensa quanta aventura tem no Brasil. Então, isso daí eu imagino que isso pode ser uma coisa, que nem eu falei, vão jogar holofotes mundiais para cá. E daí o pessoal vendo, é uma oportunidade muito grande para outros historiadores, outros contadores de história, outros pesquisadores, levantem e mostrem a sua pesquisa. Olha, eu estou brigando nisso há tantos anos e eu não tenho como fomentar, me ajude. E agora chegando, os holofotes olhando, a atenção pública, seja nacional, seja internacional, olhando pra gente, é muito mais fácil, porque daí, digamos, aquele grande holofote está virando, claro que a história do Zulmiro é o que chama eles, é o primeiro gancho, mas as pessoas começam a conhecer outros detalhes da nossa história da cidade, e não só a história da cidade, do Paraná, do Brasil como um todo. A gente tem um caminho, né, que sai daqui e vai até Machu Picchu. O caminho do Piabiru, que é uma coisa assim, que poucas pessoas, que agora estão fazendo um movimento ainda muito tímido de resgate. E era uma coisa... tanto de história que tem esse caminho. Então, são coisas incríveis que estão sendo, eu acredito assim, vem descobertas e revelações impressionantes nos próximos anos, assim, nas próximas décadas, em relação ao Brasil, em relação ao mundo inteiro. Eu quero estar aqui para ver. Quero estar aqui para ver o pirata, quero estar aqui para ver tudo isso. Você não disse teu nome quando você começou. É verdade, né? Me chamo Marcos Juliano Offenbock, né? Eu sou hoje o atual diretor do Instituto, um dos diretores do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, e sou hoje o diretor-presidente também, porque uma coisa legal até da história do pirata, que eu transformei, ela é um caso de empreendedorismo bem interessante, porque eu peguei uma lenda urbana, transformei em história com H maiúsculo, transformei numa editora e virou um negócio, transformei numa empresa, registramos a marca, vai vir agora os produtos licenciados, transformamos uma consultoria que vai envolver toda essa parte de séries, de programas, de videogame, então é legal assim mostrando que eu consegui pegar uma lenda e transformar em um negócio. E agora o negócio começou a ter recursos, começou, digamos, a começar a jorrar dinheiro, começou a mostrar, e isso é muito interessante para as pessoas. Para as pessoas entenderem que não foi de ontem para hoje. Sim, que demorou. Não é uma coisa da internet que aconteceu. Existe muito estudo, existe muita pesquisa em cima de tudo isso. Sim, as pessoas estão muito acostumadas hoje, cara, a verem um produto, a verem uma coisa e imaginam, nossa, isso aqui surgiu do nada. Um belo dia ele acordou e montou. E, não vê. E é legal, assim, você ver toda essa trajetória e compreender todo esse caminho, esse percurso que teve. Para qualquer negócio. Que, como você mesmo exemplificou ali, os saltos que foram dados, né, para chegar até esse ponto atual. É um
um salto, não são vários. Aham. Né? Eu falo, o Além do Salto existe por causa dos meus saltos. Uhum. Todas as vezes que eu mudei, todas as Sim. vezes que eu saltei. Se reinventou. E não foi em um ano. Aham. Ele tá na minha cabeça há 10 anos, Aham. né? Até chegar a ser o que é. Então nada é tão simples. Sim, envolve Tudo um tem processo. que ser estudado, tem que ser pesquisado, tem que ser avaliado, né? Você tem que quebrar a cara. Sim, faz Você tem parte. que cair, levantar. E isso é importante para as pessoas verem que foram 20 anos de estudo paralelo com trabalho, Sim. com sofrimento, com privação. Você Aham. deixou muitas coisas, Muitas renúncias, de lado. escolhas. Aham. para fazer o que você está fazendo. Sim, para poder chegar no momento agora onde tem, digamos, eu estou numa posição, não falo confortável até, mas uma posição assim de destaque, onde as coisas estão acontecendo. Até eu fico brincando que você você queima 80% do combustível para tirar o foguete do solo, que é a parte mais difícil. Daí ele vai. Ele vai. E nós já conseguimos agora, nós tiramos o foguete do pirata do solo, agora é só acelerar e ele vai em direção às estrelas. Eu fico muito feliz de estar participando disso, porque eu adoro história, adoro arqueologia, eu queria ser arqueóloga, eu amo tudo que se refere a isso. E estar acompanhando você desde que o meu marido te conheceu e eu te conheci, me traz muita alegria. Que legal, porque eu torço muito por você. Fico extremamente agradecido, fico agradecido por estar aqui compartilhando aqui no teu programa com com os nossos internautas, com o nosso público, nossos telespectadores, porque é muito legal assim, e eu fico agradecido pelo carinho e pelo incentivo de ter assim essa vibração, essa energia acompanhando todo esse desvendar, essa descoberta dessa história. Estou muito curiosa para ir. E acredito que todo mundo vai gostar muito. Muito obrigado, eu fico agradecido pelo carinho. E muito obrigado por ter vindo. Gratidão. E quando você tiver histórias novas, é só vir. Eu faço questão de compartilhar. Obrigada. Daqui do Parque Nacional das Missões de San Antonio, no Texas, que é um lugar que dá para sentir bastante espiritualidade, e, enfim, uma paz, imensidão. Queria aproveitar para mandar um oi e um beijo para Carla do Além do Salto. Escolhi, ainda bem que eu deixei para gravar esse vídeo depois, porque acho que aqui combina muito com a vibe dela. Acho que ela gostaria muito de ver aqui e sentir a energia do lugar. Então, um beijo. Então, aqui é a Carla Farrapa, e eu tô aqui no Café Aldara fazendo uns videozinhos para ser lançado no Além do Salto a partir do dia 29. E esse aqui é um convite, eu tô pedindo aqui para todo mundo que me segue e para quem não me segue, que curta a página Além do Salto. Vai ter grandes novidades lá, a gente vai falar de muitas coisas e tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu tô gostando muito. Carla Farrapa, tô aqui na adega Nebbiolo com meu marido, João Carlos Farrapa, uvas personalidades. A gente veio ver vinho, obviamente, né? E chocolate. Convidar vocês para assistir Além do Salto. Carla Camelo vai falar essa semana e é uma história muito legal e muito importante que ela vai contar pra gente, que é muito atual. E para agradecer o pessoal de Portugal e de Miami que está assistindo, então, gratidão.
aqui, vou comer chocolatinho em comemoração